no livro de Daniel, no primeiro capítulo. Daniel, capítulo 1, apenas o verso de número 8. Não se contaminar é uma decisão. Diz assim no texto: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Em outras versões, só a parte A, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Deus, muito obrigado por mais uma porção da Tua palavra nas nossas vidas. Senhor, quebra todo o laço e embaraço da nossa vida. Não permita, Senhor, que a gente fique insensível à Tua palavra, à Tua voz. Porque aqui, ó Pai, não se coloca um homem, uma mulher. Todas as vezes que esse púlpito é utilizado, é com muito temor e tremor. Portanto, Pai, não permita que o inimigo nos engane e tire de nós a bênção da Tua palavra. Faça, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, a Babilônia era a capital do Império Babilônico, um império muito forte. E o imperador Nabucodonosor era o homem que mandava no pedaço. E ele invadiu Judá, tornou aquele povo refém. E quando Judá tentou resistir, aí foi um arraso total. Nabucodonosor ataca Jerusalém, especificamente, deporta o povo para a Babilônia. E a Babilônia ali naquele momento era uma cidade antiga, próspera, e tinha uma razão de ser, era um poderoso centro comercial. E se tornou assim um poderoso centro comercial muito por conta da qualificação de mão de obra. Mão de obra essa que era levada de outro lugar. Então, os babilônios eles tinham uma estratégia diferente, de maneira geral, dos outros povos inimigos. Eles tinham como estratégia se impor sobre o inimigo e não matar, não arrasar com os inimigos, mas escolher dentre aqueles que estavam ali sob o jugo deles, aqueles que eram mais fortes, aqueles que tinham alguma habilidade em levá-los, então levavam aquele povo para a sua terra e lá explorava ao máximo a mão de obra daqueles escravos. E as pessoas ali naquele momento eram usufruídas do seu conhecimento, de suas habilidades. E dentre os muitos prisioneiros levados cativos estava o nosso nobre e querido personagem Daniel. Ele, ainda muito menino, na sua juventude, foi levado como cativo juntamente com o seu povo. Há quem diga que Daniel estivesse por volta dos seus 15 anos de idade nesse momento. Agora imagina, um rapaz na flor da idade, cheio de expectativas, de sonhos, como todo adolescente, todo jovem, com o coração ainda pulsando por muitas coisas que são capazes, ou de modo geral, de alguma forma encantam, né? No sentido da esperança. E vivendo nesse momento exato, ele agora vive um período difícil da sua vida. Um período onde, nessa idade, está se desenvolvendo ali a personalidade, estão se ajustando ali algumas crises. E Daniel, como todo ser humano, viveu certamente viveu essas crises, vivenciou talvez as dúvidas inerentes a um menino de 15 anos, um pouco para mais, um pouco para menos. E o texto conta de Daniel, seus amigos, e de alguma forma eles poderiam ter ficado deprimidos, sentidos, afinal de contas foram deportados para um outro lugar.
um lugar onde não mais teriam a liberdade que tinham em sua terra natal. Poderiam eles ficarem, de alguma forma, esperançosos, entristecidos com aquilo tudo. De alguma maneira eles poderiam até pensar que os planos do futuro tinham sido exterminados. Mas o que a gente vê é que esses caras não desanimam. Juntamente com Daniel, seus amigos, estão ali num propósito e no entendimento de que o Senhor era com eles. E é interessante isso, porque a gente, no momento dos cânticos, a gente pode expressar aqui algo do tipo, no primeiro cântico: para te adorar foi que eu nasci. Daniel e seus amigos tinham isso bem firme no coração. Eles entendiam que o fato de terem nascido era para um único propósito: louvar e engrandecer ao Senhor. Depois nós cantamos aqui o segundo cântico, onde diz: tudo que há em mim quero te ofertar. Toda a minha vida, todo o meu ser, tudo o que sou é para o Senhor, é uma oferta completa. E por último nós cantamos um cântico cuja expressão utilizada foi que o Senhor é o nosso dono, a nossa paixão. É interessante essa expressão paixão com Deus, porque embora a paixão seja um termo perigoso, mas no entendimento próprio dessa palavra e desse sentimento, paixão por alguém, é interessante porque quando a gente está apaixonado, a gente não vê dificuldade para fazer nada pela outra pessoa. Uma pessoa apaixonada pela outra é capaz de quase tudo, se não tudo, pela pessoa amada, pela pessoa que se apaixonou. Portanto, nesse aspecto seria muito importante de fato a gente manter uma paixão, ainda que, claro, o nosso amor deve ser a base do relacionamento com Deus, mas esse sentimento de paixão no sentido de não ver nenhuma dificuldade para o Senhor. A gente, quando é novo na fé, a gente não tem dificuldade para nada. A gente deixa de fazer o que for para servir ao Senhor. Você pega um novo convertido, não um novo convencido não, um novo convertido, para onde você chamar e apontar, o camarada vai. Se você chamar para pregar no deserto do Saara, 3 horas da manhã, ele está em pé dizendo: vamos embora. Porque aquele gás, aquela paixão, e quando a gente está apaixonado mesmo, a gente não tem dificuldade nenhuma, a gente transpõe todas as dificuldades. Você lembra quando você estava apaixonado por alguém? Você fazia coisas que hoje você diz assim: que ridículo que eu era, fazendo aquele negócio. Fica com vergonha, às vezes, de determinadas coisas que não deveríamos nos envergonhar, porque essas atitudes são a prova de que a gente está envolvido naquilo e de que não há esforço nenhum, de que aquilo ali é prazer para nós. Então Daniel tinha isso convictamente no seu coração, de saber que o Senhor era o seu dono, de que tudo que havia nele era para o Senhor, de que para adorar o Senhor foi o propósito do seu nascimento. E eles não desanimaram, não enfraqueceram na fé, se mantiveram confiantes do Senhor, mesmo estando em um lugar difícil, em uma condição difícil. Eles se mantiveram firmes. E na verdade a gente vai aprendendo que é no momento da adversidade mesmo que a gente precisa se firmar diante do Senhor. É quando as coisas não estão caminhando para a adoração ao Senhor que a gente precisa se manter firme para adorar. É quando a gente às vezes não tem condições mesmo de cultuar, aí que a gente tem que cultuar. Porque é essa a chave que vai nos levar a um outro nível, a um outro estágio. Eles tinham razão de sobra para dizer: poxa, agora a gente está aqui prisioneiro, está numa terra estranha, está sendo oprimido por um poder que era devastador. Vamos deixar um pouquinho para frente, a gente sabe, a gente adora o Senhor, a gente serve ao Senhor, mas vamos aguardar um pouquinho mais. Não, era aquele tempo que eles precisavam mostrar quem era. E a gente vai extrair alguns princípios aqui importantes para a nossa vida, para que mesmo diante das adversidades desse mundo, a gente possa se manter fiel ao Senhor. Interessante porque a Babilônia, em alguns momentos, que ela é citada na Bíblia, ela simboliza a corrupção espiritual, simboliza, no sentido assim, espiritual, um lugar pecaminoso. Babilônia representa o mundo,
e suas paixões. Não à toa, Apocalipse 14:8 diz assim: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14:8 fala sobre Babilônia dessa maneira. Esse é o jeito que Babilônia é descrito na Bíblia: símbolo de idolatria, de prostituição, um dos sistemas mais pecaminosos que já existiu na Terra. Um lugar hostil, de um líder que espiritualmente simboliza Satanás, aquele que queria ser adorado, aquele que queria ser louvado, aquele que queria ser Deus. E o mundo quer ser Deus na nossa vida, mas graças a Jesus, que manifestou o seu poder, desfazendo as obras de Satanás na nossa vida e nos transportando, como a Bíblia diz, de um reino das trevas para o reino de luz. Por isso toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar uma coisa importante: decida não se contaminar, porque não se contaminar é uma decisão. A gente tem vivido num mundo muito relativo, ou de muito relativismo, quando se trata de posicionamento cristão. Hoje a gente vive um contexto de que precisamos pensar um pouquinho, precisamos analisar, contextualizar, e com isso as pessoas têm vendido a sua fé de modo muito barato, de modo muito assim superficial. Não precisa de muito. Hoje a gente não precisa nem ser transportado da onde a gente está para a Babilônia, não. Às vezes com um psil a gente já está atendendo. E na verdade precisamos manter firme o nosso posicionamento, porque esse é um tempo, irmãos, de decidirmos não nos contaminar. Contaminar significa, eu destaquei aqui algumas definições do dicionário: profanar, desonrar, manchar, poluir, macular, tornar impuro. Daniel, levado para a Babilônia, resolveu, diante da ordem que tinha recebido, porque a ordem era: coma das iguarias do rei. Ali era a alimentação fornecida pelo rei, ali era aquele manjar, que propriamente seria uma comida muito boa, o vinho de Nabucodonosor. E naquele grupo que havia sido levado, o objetivo de Nabucodonosor, a ordem era que de fato eles comessem da sua comida, comessem da comida que ele estava dando. Agora, vamos analisar aqui no texto o que representa, ou o que representam os manjares do rei. É interessante porque os manjares do rei tinham uma conotação de dar àquele povo uma alegria, mas uma alegria que era falsa. Dar àquele povo uma força, mas uma força que cobraria posteriormente algo muito mais caro da vida deles. E é tudo que o mundo faz. Oferece um alimento que é uma falsidade, uma alegria que é passageira. É interessante porque a falsa aparência do pecado para a nossa vida como algo bom, como algo que de alguma maneira vai nos trazer benefício. O pecado não traz benefício nenhum a ninguém, só traz desgraça, maldição. E Daniel sabia disso. Eles podiam ter se enveredado, irmãos, na onda do momento, porque a onda daquele momento era comer das iguarias do rei. Eles poderiam dizer: poxa, mas a gente não tem escolha, a gente está aqui, vamos comer e entregar na mão de Deus. Só que eles perceberam que acima de Nabucodonosor há um Deus que não abandona os seus. E ele certamente buscou o Senhor. Ele foi até o seu Deus e pôde se posicionar de que aquela saída a qual Nabucodonosor estava oferecendo não era a saída ideal. Nós não podemos ceder na nossa posição de filhos de Deus. Nós não podemos ceder. A gente precisa ser firme. Sabe qual é o nosso problema? O problema da igreja contemporânea é que essa igreja ela quer ser uma igreja atrativa, mas não só isso, ela quer ser uma igreja popular. Ela quer ser uma igreja simpática ao mundo.
E Jesus disse certa vez que o mundo nos odeia, porque nós não pertencemos ao mundo. E ele diz mais: se o mundo não vos odiasse, isso seria o mesmo que dizer que vocês não são meus, mas são do mundo. Portanto, o nosso caminho de fato é ser odiado, ainda que não queiramos isso, ainda que queiramos ser uma igreja que faça de fato a diferença, mas se quisermos que ela faça, teremos de ter posicionamentos firmes, com amor. Não essa loucura que a gente tem visto no nosso tempo, de posicionamentos duros e ocos. Precisamos de amor no coração, entendendo que a nossa luta, como diz Paulo aos Efésios, não é contra a carne nem contra o sangue. Nós precisamos nos posicionar. Como Daniel e seus companheiros, a gente não pode ceder aos apelos da carne, do mundo e do diabo. A gente não pode viver de acordo com o curso desse mundo. A Bíblia vai dizer em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outra passagem, Tiago vai dizer, lá no capítulo 4, versículo também 4: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Olha que coisa terrível. Ser inimigo, se tornar inimigo de Deus. Precisamos nos posicionar, precisamos manter firme a nossa fé. E eu queria perguntar para você, diante das ofertas e dos manjares do rei desse tempo, qual tem sido o seu posicionamento? Será que você é do tipo que... Vamos contextualizar um pouco. Ou será que você é como Daniel, que tem se mantido firme, sem ser ignorante, firme, sem ser alguém que seja petulante? Firmeza não é sinônimo de mal ou falta de educação. Eu fico muito espantado com algumas pessoas que dizem assim: eu falo a verdade. Você deve conhecer alguém assim. Eu falo a verdade mesmo, eu sou muito verdadeiro. E a pessoa é que entenda, porque eu falo a verdade mesmo. Falar a verdade não significa ser uma metralhadora atirando para todo lado e de alguma maneira sendo deselegante com alguém. Daniel, ele se manteve firme, mas não perdeu a sua essência, uma essência de cordeiro, uma essência de ovelha, uma essência de alguém que de fato tinha as impressões digitais de Deus na vida dele. Então, mantenha-se firme, decida não se contaminar. Em segundo lugar, eu queria destacar aqui que a gente precisa transformar as nossas convicções em atitudes. Às vezes o nosso discurso é um, mas a nossa prática é outra. E é interessante porque alguém pode dizer assim para outro: eu te amo muito, olha, você é muito especial para mim, você é uma pessoa excelente. E aí lá na porta eu posso dizer assim: olha, fulano. Sabe qual é a diferença? É que o que eu falo é importante se vier acompanhado de atitudes que de fato possam compactuar com aquilo que falei, com aquilo que eu disse. Um marido, por exemplo, diz assim: minha esposa, eu te amo muito, você é uma princesa para mim. E depois desce a mão nessa mulher. O que ele falou está divergindo do que ele está fazendo. Portanto, que amor é esse para essa mulher? Tem valor? Não, claro que não. Um amigo que fala mal do outro e que diz assim: não pode contar comigo, mas daqui a pouco está falando mal, e a gente tem que ter muito cuidado, porque quase todos nós temos assim, uma tendência a falar mal. A gente fala para depois saber o que foi que aconteceu. Tiago, não à toa, disse assim: olha, cuidado com a língua, ser tardio no falar e pronto no ouvir. Muitos precisariam de 2 caixões no seu velório, um corpo outro para a língua, velar um do lado do outro.
porque o tamanho é grande demais. E a gente tem que ter muito cuidado. Há um cântico infantil que diz assim: cuidado, boquinha, com o que fala. E é verdade. Eu não estou falando aqui nenhuma coisa assim para ofender ninguém, não, porque eu estou falando de mim, estou falando de nós. A gente é muito assim de dar opinião nas coisas. Faltou alguma coisa, não deu certo do jeito que a gente achava que deveria dar, a gente já está falando. E a gente tem que ter muito cuidado, porque todas as vezes que a gente vai abrindo a boca dessas maneiras, a gente vai denegrindo a nossa imagem. Não é a imagem do outro, não, é a nossa. Fica feio para a gente, como servo do Senhor. Portanto, a gente precisa fazer como o salmista: Senhor, põe um guarda na minha boca. Põe um guarda não, Senhor, põe um batalhão. Contextualizando, põe um caveirão na minha boca, equipado aí com soldados bem armados, para poder, quando ela tentar abrir para falar alguma coisa, o Senhor fechar. A gente precisa transformar as nossas convicções em atitudes. Aquilo que eu falo tem que ser aquilo que eu vivo. E é claro que isso é um desafio muito grande. Isso não é fácil para ninguém. E só através da graça de Deus a gente consegue. E Daniel não apenas ficou achando que era errado comer. Não, acho que é errado comer, mas eu vou comer porque não tem opção. Não é porque eu quero. Se eu quisesse eu não estaria aqui. Não, ele disse: olha, eu não vou comer. E ele fez isso de uma forma estratégica. Ele não simplesmente bateu o pé. Ele foi diante do Senhor e depois diante daquele que serviria a comida. E é interessante porque aquele camarada ficou assustado, ficou com medo, falou: Daniel, olha só, você está me pedindo um negócio difícil, cara, que a ordem é para vocês comerem, e se eu não fizer, minha cabeça dá prêmio. E Daniel, com todo jeito, disse: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aí durante 10 dias, deixa eu comer da outra comida, serve legume e água para a gente. Olha, irmãos, a iguaria do rei devia ser picanha na brasa, era um negócio assim do outro mundo, um vinho maravilhoso. E ele vai e pede um rodízio de legume. Já imaginou você chegando lá na Vacaria do Sul e aí vai lá só na parte de salada? Não, quero me entupir de alface. Hoje eu vou comer cenoura balde, picanha, alcatra, pode passar. Eu quero isso aqui, eu quero cenoura. Ele faz isso, irmãos, ele vai na contramão, porque os outros estavam comendo da iguaria do rei. A iguaria do rei é gostosa, e o pecado é gostoso sim. O pecado traz uma aparente satisfação, só que depois a conta vem e ela é muito cara. E é tão cara que Jesus teve que pagar ela em nosso lugar. Então, a gente precisa mais do que dizer que é errado, é ter atitudes que possam justificar a nossa fala, sabe? Mas aí a gente fica preocupado com o que vão pensar de mim, meu Deus. Se eu falar um negócio desse, vão falar que eu sou quadrado. Eu preciso criar uma estratégia. Eu faço aqui e aí vou ganhando a confiança da pessoa. Só que aí, quando você vai ganhando a confiança da pessoa, você vai perdendo a comunhão com Deus, que vai negociando os seus princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Portanto, a gente não pode negociar. A nossa vida deve ser uma vida sem negociações quando se tratar de pecado, e Daniel sabia disso. Ele tomou uma posição diante daquela tentação, e a gente precisa fugir da tentação. E mesmo quando não der para fugir, quando nos depararmos com ela frente a frente, precisamos resistir. A Bíblia vai dizer em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe por que a gente precisa fazer isso? Porque o próprio Tiago, no versículo 7, vai dizer que, no versículo 5, versículo 7 é esse que a gente citou agora, mas no versículo 5 ele vai dizer que o Espírito que habita em nós tem ciúme da gente. Portanto, não dá para compactuar com o mundo daquilo que o mundo quer nos oferecer. E eles colocaram um propósito no coração, do qual a gente também precisa colocar, custa o que custar, aconteça o que acontecer, eu serei fiel. Eu serei fiel. O inimigo, ele tem
trabalhado em oferecer, em ofertar essas muitas possibilidades, experimentar as iguarias pecaminosas do mundo. Ontem mesmo no evangelismo nós víamos, né? Quantas pessoas nos bares da vida e naquela aparente alegria, porém, como diz Salomão, tudo vaidade. Falsa alegria. As drogas, gente como um rapaz de 24 anos, deitado, todo dolorido, que tinha brigado, dependente químico. Eu perguntei para ele: quanto tempo você está na rua? E ele me falou lá o tempo e disse assim, eu perguntei: por que você saiu de casa? Ele disse: por causa das drogas. Eu sou usuário de drogas e eu não consegui mais vir em casa, deitado na rua. Gente que começou a experimentar as iguarias do rei, mas que foram morrendo de inanição espiritual. Agora mesmo a gente está num tempo muito perigoso. A gente tem vivido um tempo de muitas paixões e de muito relativismo, como eu disse. Eu não sou também, irmãos, da outra linha radical, porque eu acho que todo radicalismo ele é perigoso. Deus ele não fez nada para viver assim no extremismo. A grande lição de Deus para a nossa vida do equilíbrio é o nosso corpo humano. Não beber água faz mal. Beber muita água faz mal e pode até matar. Nós tivemos aqui uma palestra com aquela nutricionista e ela contou de um caso aqui que uma pessoa morreu de beber água, porque bebeu uma quantidade absurda. Então, o sal, quando em excesso, faz mal, mas o sal também, quando falta, faz mal. Pessoas desmaiam por falta de sódio, pessoas desmaiam por falta de potássio. Gordura é algo que em excesso faz mal, mas que em escassez também faz mal. Você tem uma ideia, a mulher pode se tornar estéril por um tempo mediante o percentual de gordura que tem no corpo. Então, tudo é equilíbrio. Portanto, eu não sou daquele tipo que diz: não, a igreja está tentando se moldar ao mundo. Olha, irmãos, a gente tem vivido aí um tempo onde, com o passar do tempo em si, foi descaracterizando muito as festas populares. Até mesmo o carnaval hoje está muito reduzido, pelo menos no nosso contexto. Nós somos de uma época onde tinha um carnaval de rua muito forte. Hoje em dia, tirando a capital do estado, né, pouco se vê algumas bagunças assim, mas que se vê no dia a dia, não aquela festa como antigamente. Assim também tem acontecido com as festas de junho. E há muitos que dizem: não, a igreja está tentando se moldar ao mundo, quer trazer as festas. Eu não vejo dessa maneira, não. Eu acho que a gente pode se alegrar e festejar no nosso ambiente, sem buscar no mundo a satisfação para aquilo que a gente precisa. Então, nesse tempo, é comum que as igrejas, por exemplo, façam festas chamadas festas da roça e assim por diante. Só que eu acho que cabe a cada um de nós, assim como Daniel, entender aquilo que é ou não para ser feito. A gente é sacerdote da própria vida. Segundo a palavra do Senhor, Ele, o Senhor Jesus, é o sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes, aqueles que vão entender aquilo que devemos ou não fazer. Mas eu queria compartilhar com você um outro texto que queria pedir a sua gentileza para abrir em 1 Coríntios, e a gente vai ler um texto aqui que traz luz para o nosso coração nesse sentido. 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10. A partir do verso de número 23 diz assim:
Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outro. Comer de tudo que se vende no mercado. Há outras versões que diz no açougue, né? Sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer comer de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência digo não a tua própria, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então é interessante que Paulo aqui dá as coordenadas. Ele vai dizer, olha, tudo é lícito, mas nem tudo a gente deve fazer, nem tudo a gente deve participar. E ele diz mais, lá no verso 26, ele diz, olha, antes de dizer no 26, ele está dizendo no 25, que ele não fala isso por causa da sua consciência, mas da consciência do outro. Porque, irmãos, ele vai reafirmar o seguinte, do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo é do Senhor. Se nós cremos que o nosso Deus é maior do que todos os deuses, ou pseudos deuses, então, quem é que manda nas coisas? O nosso Deus. Se a terra e a plenitude é do Senhor, nada é de ninguém. Tudo foi tentado, ou tem sido tentado ao longo do tempo, a ser apropriado a alguém que não é o Senhor, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Foi o Senhor que fez tudo. E Ele usa da maneira que Ele quer. Sabe qual é o nosso problema como ser humano? É que a gente associa a imagem à coisa, e não ao propósito da coisa. Quer ver um exemplo? Seu sangue é importante, não é? Seu sangue é A positivo, A negativo, O negativo, AB, enfim, não sei qual é o seu tipo sanguíneo. Ele é uma bênção, porque te mantém vivo. Você só está conseguindo respirar porque ele circulou, o coração aí bateu, rim filtrou, e aí está o pulmão aí, ó, captando oxigênio, você está aí bem respirando. Só que o sangue, em algum momento da história, foi utilizado por Deus para ser uma praga. O sangue deixou de ser bênção? Não, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele manda no que Ele quer, da forma que Ele quer, e usa da maneira que Ele quer. O sangue na nossa vida é uma bênção, mas para a vida dos egípcios, naquele momento, foi uma maldição. Hoje é bênção de novo, mas o sangue onde foi colocado foi terrível. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, do Senhor é tudo. Só que eu não estou falando porque vocês podem ser atingidos dessa maneira que vocês estão pensando, porque a igreja de Corinto estava uma bagunça só. Em outro momento ali, nesse próprio texto, ele vai dizer, vocês não podem sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Então cabe a cada um de nós entender aquilo que precisa ou não ser feito e o posicionamento que a gente tem que tomar. A gente não pode ser menino na fé e ficar a cada passo esperando uma posição, uma coordenada do nosso líder, do pastor ou de quem quer que seja. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, e mais do que isso, buscar em nós, dentro de nós, o Espírito Santo do Senhor que habita na nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes é que a gente começa a querer argumentar com o Espírito Santo, tentar justificar a nossa atitude para com aquilo que é inegociável. Nós precisamos pedir ao Senhor clareza, para a gente não ser radical demais para um lado e se tornar um fariseu, porque esse era o problema daquela galera. Eles achavam que estavam abafando diante do Senhor, só que estavam fazendo coisas que não precisavam e deixando as que precisavam de lado.
E a gente também não pode relativizar tudo e achar que tudo é contextualizado e de que Deus é assim, de alguma maneira complacente, porque olha, Ele está vendo o momento que a gente está vivendo. E pelo momento que a gente está vivendo, a gente é até santo demais pelo que está conseguindo fazer. Daniel sabia, olha, eu estou numa terra difícil, estou com um camarada que é difícil, mas os meus valores estão dentro do meu coração, estão dentro da minha vida, e eu não negocio. Portanto, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, porque como diz Apocalipse 4:11, Tu, Senhor, é Deus nosso, e és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Em terceiro e último lugar, nunca ficaremos no prejuízo sendo fiéis ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena buscar com inteireza de coração. Vale a pena buscar como fonte de obediência ao Senhor. Não, sabe, uma coisa para os outros verem, não. O testemunho é importante. Mas se a gente estiver fazendo coisa para o outro ver, a gente já perdeu a razão de ser como servo do Senhor. Porque Deus deixou de ser o meu Senhor para eu colocar outro Senhor ali naquele trono. E às vezes a gente faz assim para o outro, né? A gente precisa fazer de fato entendendo o que está fazendo para Deus. E Daniel, nesse momento, ele diz lá, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. E aquele garçom ali do rei, o encarregado da comida, fica ali apavorado, que ele sabe que se o negócio apertar é ele que vai perder a cabeça, literalmente. E ele fica ali naquela crise danada, e Daniel diz, olha, vamos fazer o seguinte, deixa comigo, experimenta ali, depois de 10 dias a gente vê. E diz a palavra do Senhor que depois daqueles 10 dias, a feição de Daniel e seus amigos era muito melhor do que aqueles que estavam comendo as iguarias do rei. Eles estavam mais fortes, mais robustos, mais assim, sabe? Mais reluzentes, né? E aí, eu quero dizer para você que quando a gente é fiel ao Senhor, a gente nunca sai perdendo. Deus, Ele nos recompensa por nossa fidelidade, não por uma troca, mas porque a essência dele é ser fiel, e Ele é fiel mesmo a gente não sendo. Mas Daniel aqui fica com a melhor aparência. Se você ver no versículo 15 do primeiro capítulo de Daniel, vai dizer isso. Ele está com a aparência melhor, ele está mais sábio espiritualmente. Lá no versículo 17, sabedoria espiritual de Daniel cresceu com isso, e até a humana, a inteligência dele como ser. Lá no versículo 20 diz que o rei fez perguntas a ele e ele respondeu muito melhor do que os sábios e os magos daquela época. Olha que coisa bacana. Daniel comendo do pior, em se tratando aqui de valores, né, até de valores de repente nutricionais, ou escolhendo aquilo que poderia de alguma maneira levar um maior tempo para trazer algum benefício, mas ele ficou com a melhor aparência, uma inteligência espiritual mais apurada e uma inteligência natural também mais avançada. Quando a gente não se contamina com as coisas desse mundo, mas permanece fiel diante do Senhor, o Senhor honra e a gente sai mais fortalecido. Por isso, não negociemos a nossa vida e a nossa santidade diante do Senhor. Diante das ofertas desse mundo, que a nossa vida possa ser uma vida íntegra e que a gente possa ter tranquilidade no coração. Pastor, mas eu não me sinto tranquilo indo a uma festa da roça na igreja. Então não vá, meu irmão. Não vá. Porque se você for, no seu entendimento, se você não concorda, é porque os outros então estão errados. Se estão errados, estão pecando. Se você for, você vai pecar também, você vai falar mal. Então, não vá. Se você entende que não há problemas, fique com o coração em paz também. E eu estou fazendo essa alusão aqui à festa na roça, festa junina, enfim, muda-se o nome, isso pouco importa.
Porque a gente pode fazer uma festa da roça e ser uma maldição na vida da gente. E a gente pode chamar de festa junina e não ser, porque depende do coração. Há muitas coisas que a gente faz com o nome bonito na igreja, mas que por detrás está um fuzuê só. Então o problema não está, de alguma maneira, ou de maneira geral, naquilo que aparentemente a gente vê, mas o que está de trás daquilo. A gente pode estar no culto e o culto ser uma maldição na nossa vida. Que a gente está fora do culto, a gente está no culto, mas está fora dele, o culto não está na gente. Muita coisa acontece durante o culto, sabia? Enquanto a gente está buscando o Senhor, enquanto a gente está orando, tem outro que pode estar falando mal, pode estar falando fofoca, pode estar julgando, pode estar alheio. Há muita coisa, então não é simplesmente uma questão de olhou, bateu, julgou, achou isso ou aquilo. A gente precisa mais do que isso, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, gente, olha, a gente precisa ter uma consciência, sabe, apurada para entender que coisas banais. E ele diz, olha, se comer carne, de alguma maneira, lá no capítulo 8, da mesma carta que nós lemos de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer um pouco mais sobre isso. Se isso escandaliza, então eu não farei, porque eu não quero ser essa pedra de tropeço. Ou seja, se aquilo que eu estou fazendo de alguma maneira está desagradando, está colocando o meu irmão de alguma forma em crise, eu não vou fazer. Eu vou deixar de fazer. E aí a gente precisa também ser maduro na fé para entender o que é escândalo, o que é cri-cri do outro, porque senão você não faz nada. Se você bebe água e o outro se escandaliza, você vai morrer de sede. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo na essência aquilo que de fato a gente sabe, porque o Espírito Santo comunica. Ele fala ao nosso coração, mas ao mesmo tempo a gente precisa pedir sabedoria, graça ao Senhor, como Daniel fez, de entender que naquele momento, naquelas circunstâncias, aquelas iguarias do rei representavam pecado, representavam maldição, e ele não queria aquilo sobre a vida dele. Ele buscou no Senhor. Nós precisamos buscar no Senhor, para que a gente não possa viver de achismo, ou então de posicionamento de líderes, porque você pode ir numa igreja ouvir uma coisa, pode ir na outra ouvir outra. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é única, porque a voz de Deus não se baseia no achismo, mas naquilo que Ele conhece e sabe o que é melhor para os seus filhos. E nós queremos viver no centro da vontade do Senhor, entendendo aquilo que é ou não para ser provado por nós, aquilo que é ou não para ser usufruído por nós, e que a nossa vida possa ser como a vida de Daniel, uma honra e uma fidelidade diante do Deus a qual ele servia, a qual serviu e a qual nós hoje estamos servindo. Hoje é o nosso tempo e Babilônia está aí, muito mais Babilônia, ou tão mais ou tão quanto Babilônia como no passado, é o tempo presente. Muitas são as coisas, muitas são as corrupções, a todo instante a gente sendo convidado a provar as iguarias do rei. E é interessante porque a gente precisa firmar bem os nossos passos. A gente vai viver aí daqui a pouco, né? Já chegou, né? Daqui a um ano aí a gente está vivendo as eleições municipais. E não vai demorar a gente começar a receber assim, aquelas visitas ilustres. O pessoal que quer, assim, começa a sentir uma necessidade de ouvir uma mensagem, de cantar um cântico. Essa vontade só vem assim, de 4 em 4 anos para muita gente. Mas é interessante que geralmente no mês de outubro dá uma vontade de culto danado. E a gente aqui, irmãos, não quer fazer diferença de ninguém, porque a gente entende que precisa orar por todos, mas a gente também não quer privilégio, não. A gente também não quer conchavo, não. A gente também não precisa de facilitação, não. Não vamos ser amigos porque a gente tem uma facilidade lá na prefeitura. Não, isso é desonesto. O macumbeiro tem que ter o mesmo tratamento nosso e a gente também deles. A gente tem que chegar lá e pegar a fila do mesmo jeito. Então, quando eu furo uma fila,
eu estou pecando, eu estou provando a iguaria do rei. Quando eu passo por uma blitz e já deixo 50 ali no documento, eu estou provando a iguaria do rei. Quando eu quero que alguém ponha o meu currículo por cima de todos, eu estou provando a iguaria do rei. É muito fácil a gente apontar o pecado do outro. É muito fácil a gente pegar um para Cristo. Mas as nossas atitudes dia a dia vão mostrando quem a gente é. É a vontade de se dar bem. E essa vontade está dentro da gente. Isso é do ser humano. E a gente precisa lutar contra ela. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque as iguarias são muitas. Por quem não gosta de chegar num lugar e tá lá o primeirão da fila, lá é o conhecido. Pô, paga isso aí para mim agora. Eu já fiz isso. Não faço mais. Eu entendo que isso é errado. Não te julgo se você não acha que é errado. Eu estou falando. A gente precisa entender e pedir ao Senhor discernimento. Porque às vezes a gente pauta a vida do outro no parâmetro que a gente faz, né? Mas o parâmetro não é a Bíblia, não é a minha vida, não é o que eu falo, é o que Deus fala. Mas a gente precisa lutar contra a vontade de ir lá dar uma beliscadinha nas iguarias do rei, porque elas são muitas. É uma coisa que eu não faço e diz que fiz. É um negócio que eu ponho ali e que eu autentico como meu, mas é do outro. São muitas as coisas. Eu vivo todos os dias, você certamente também vive. Daniel sabia, irmãos, que o Senhor era com ele. E o Senhor é conosco. Ontem foi interessante porque quando a gente parou em determinado lugar, vieram os camaradas assim para poder pegar a roupa, e foi ali comigo, né? Foi uma certa confusão no bom sentido, porque não teve briga não, mas eles ficaram afoitos ali para ver qual casaco que dava e tal. E teve um que ficou meio destacado assim, e depois sobrou uma jaqueta bacana para ele, uma jaqueta jeans. Ele falou: tá vendo aí, pastor? Eu não brigo não, porque eu sei que o Senhor, aquilo que é meu está na mão do Senhor. Ele falou assim, e eu disse: é isso mesmo, aquilo que é nosso está na mão de Deus. E ele disse: eu estou frequentando uma igreja e tal. Ele contou um pouquinho da trajetória dele. Ele tem uma família, uma esposa e 2 filhos, um casal de filhos, e ele deu aquele testemunho ali que eu fiquei: puxa vida, olha, porque é compreensível alguém que não tem nada, alguém que vive da doação do outro, chegar num momento desse, e essa é a minha oportunidade. Se o outro pegar, eu vou ficar sem. Mas ele estava ali esperando, e quando todo mundo foi embora, ele disse assim: aí, eu vim para pedir uma camisa, estou saindo com uma jaqueta e tinha um tênis também, deu certinho no pé dele. Os é bênção dobrada. Sabe, irmãos, quando a gente sabe que o que a gente tem que estar na mão de Deus, a gente não precisa se contaminar mesmo. A gente entende aquilo que é próprio e aquilo que não é. Aquilo que é meu e aquilo que não é. E só o Senhor pode dar esse parâmetro para a gente. Só o Senhor que pode dar esse discernimento, como deu na vida de Daniel. Quantos ali judeus, criados nas sinagogas, com a palavra do Senhor no coração, mas estavam lá, comendo das iguarias do rei. Eu te pergunto, Deus julgou esses homens? Não sei, só Deus vai saber. Agora, o que a Bíblia destaca foi a posição de Daniel. O que a Bíblia diz: olha, dentre os muitos que estavam lá se contaminando, esse cara e os amigos não se contaminaram, e Deus honrou. Eles saíram melhores do que chegaram. Eu e você podemos sair melhores desse mundo que chegamos, e já estamos melhores. Chegamos, como disse o salmista, em pecado nos concebeu a nossa mãe, mas nós fomos tirados do pecado e postos no reino de luz, no reino que tem o Senhor como Rei eterno, que foi, que é e que há de ser para todo sempre. Glórias e louvores a Ele. Honremos o nosso Senhor até o final. Deus abençoe.